Vou me sentar aqui e esperar meus amigos chegarem. Cadê meus amigos? Por que eles ainda não chegaram? Sabe, eu acho que é muito difícil ficar assim. Eu gosto muito de olhar para as estrelas. Eu tô desesperado, pois meus amigos ainda não chegaram e eu quero muito que eles venham. Que? Adeus. Eu sabia que ninguém ia vir na minha festa mesmo. Não sei nem por que eu esperei que alguém viesse. Nossa, é horrível isso.